O Ervas e Plantas Medicinais de hoje está na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Amazonas. Nós viemos aqui conversar com o Dr. Emerson Silva Lima, falar das pesquisas e possibilidades das plantas medicinais na Amazônia. Confira o nosso programa. Hoje eu estou aqui com o Dr. Emerson Silva Lima. Estamos na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Amazonas. Prazer conversar com o Emerson, daqui já conheço e admiro já há algum tempo. E estamos aqui no seu ambiente de trabalho, sim, né, Dr. Emerson? Sim. Vamos explicar para o nosso telespectador esse tipo de laboratório aqui. Como é que se chama? O planta piloto? Esse é um laboratório destinado à preparação dos extratos vegetais, né? Os extratos líquidos e os extratos sólidos para o desenvolvimento de fitoterápicos. Certo, e aqui então a planta chega e tem várias etapas. Aqui a planta chega, normalmente chega uma folha fresca ou uma raiz ou um fruto, onde o material inicialmente é limpo, desinfectado, ele passa por um processo de secagem, moagem, depois extração para preparação da solução extrativa líquida e depois a obtenção do extrato seco. Tá certo. Essa planta que nós estamos vendo aqui é o crageru, não é? Isso. É uma planta muito utilizada pela população e também já constante em vários produtos, né? Já produtos que estão aí nas drogarias, produtos que estão nas farmácias, produtos que estão na cosméticas. E a gente aqui na faculdade continua testando essa planta para o desenvolvimento de novos produtos, novas formulações. Inclusive, uma das pioneiras foi a sua professora. Exatamente, a professora Rosa trabalhou muitos anos com essa planta e com uma das variedades dela. E os professores ainda continuam testando, continuam estudando essa espécie. E eu acredito, professor Emerson, que essa é uma das espécies das mais promissoras. Nós temos muitas espécies promissoras, mas essa daqui também acho que está entre os top de plantas medicinais da Amazônia. Com certeza, e eu acho que tem um potencial muito grande para a exploração de fitoterápico, que ainda não existe, né? Um fitoterápico à base de O senhor sabia que a Amazônia exportou muito uma substância chamada carajurina, que é extraída dela, como corante? Sim, existem alguns estudos, até aqui mesmo na faculdade já foram feitos alguns estudos explorando esse potencial corante dessa planta. Agora vamos ver como é que esse material, as etapas de secagem desse material. Ô Emerson, do que se trata exatamente esse móvel aqui? Na verdade, aqui trata-se de uma pré-secagem do material, né? Quando o material é recebido, ele fica nessas bandejas, onde fica um tempinho até ele estar às vezes antes da limpeza do material, antes da desinfecção, para ir para a estufa de secagem, que é uma estufa de circulação de ar. Em geral... Você prepara para a estufa? Isso. Em geral, ele fica em torno de 24 a 48 horas a 45 graus. Normalmente não ultrapassa 60 graus numa estufa de circulação de ar, que é uma estufa como essa aqui. Aqui então já vai ter um controle de temperatura, circulação de ar. Exatamente. E o que vai determinar o tempo de estar aqui vai ser a estrutura da planta. Exatamente. Então é feita uma checagem das características da planta para que ela possa ir para o moinho para lá ser triturada. Atingir o ponto ideal para Exatamente. Daí depende do material, se é folha, se é raiz, se é galho, se é casca. Cada um tem uma densidade que vai requerer um tempo. Exatamente. Então vamos lá ver o moinho agora? Vamos. Bom, nós temos aqui 2 moinhos desse laboratório. Quais são as características desses moinhos, doutor? Esses são moinhos chamados moinho de facas, onde a planta é triturada para facilitar o processo de absorção. Então, a planta, uma vez seca, seja ela folha, seja raiz, ela é cominuída ou ela é triturada nesse tipo de moinho, onde você vai então coletar um pó
um pó seco. E aqui tem os tipos de peneira. Isso, exatamente. Aqui é o diâmetro das malhas. Se você precisar de um pó mais fino, você usa uma malha mais fina, e um pó mais grosso, uma malha mais grossa. Tá certo. Essa é a pré-condição para chegar no extrato seco aqui. Exato. Esse daí é o que, professor? Na verdade, aqui é a Eugenia policifolia, também chamada de pedra úmica A. Certo. Então esse é o tipo de material que sai do moinho. Até o cheiro da folha é bem parecida com o da própria folha do pé. Isso quer dizer que ela foi bem seca e foi bem triturada, ainda está preservando, inclusive, o próprio A ideia cheiro. é preservar todas as características da planta. Por isso que essa secagem, ela tem que ser feita dentro de uma condição que permita a trituração, mas que não haja perda dos componentes da planta. Tá certo. Mas você tem uma máquina que é super importante, que é o spray dry, né? Isso. Você me explicou. Então, para chegar do extrato seco para o spray dry, quais são as operações que tem que ser feitas? Primeiro, a gente faz um processo de extração líquida, onde a gente gera um extrato fluido, que a gente chama. Esse extrato fluido ele vai ser obtido por um método de extração, que a gente aqui na faculdade, quando a gente recebe a matéria-prima, a gente investiga qual o melhor método de extração. Por exemplo, uma infusão, que é o... com as características da planta. Exatamente. Por exemplo, a infusão, que é o método que a população usa, conhecido como chá. E você falou que é um método muito bom. Né? E é um método, a gente tem mostrado que esse método é um dos melhores métodos que a gente tem para extrair princípios ativos de planta. Então, indica que a população é sábia quando ela faz a infusão. Nós temos a decocção, que é você ferver a planta diretamente, e a gente tem a maceração, que é você, pode ser feita a frio, que é justamente somente deixar a planta em contato com a água lá a frio ou com mistura de solvente orgânico. Obtida esse extrato fluido, aí eu vou preparar o extrato seco. Aí aqui entra o spray dry. Para preparar o extrato seco, eu utilizo uma das formas de obter esse extrato seco, que vai servir para os testes biológicos e também para os ensaios de formulação, né, de preparação da formulação farmacêutica. Eu utilizo uma técnica chamada spray dryer. Uma das técnicas é spray dryer. Como que funciona essa técnica? Aqui o extrato fluido ele vai ser absorvido, ele vai ser captado pela máquina e vai produzir um spray a altas temperaturas, na verdade uma temperatura acima de 100 graus, para que possa evaporar e formar exatamente o spray, e por um sistema de ar aqui comprimido, ele gera então o meu extrato seco da planta. Que esse extrato seco então é um extrato que está concentrado com os princípios ativos da planta, e ele pode então ser utilizado para os testes seco aqui é do Jucá. Esse extrato foi um extrato seco a partir daquele extrato fluido obtido do Jucá. Que é uma das plantas que o senhor está estudando. Que é uma das plantas que a gente está estudando para diabetes, para cicatrização. Então tá, você viu que tem muita coisa boa aqui na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Amazonas. Você fique ligado que no segundo bloco tem mais. Eu chamo o vento pela dor do canto, que às vezes canto como passarinho, sussurro leve, véu de luz cortante.